Shalom a todos os amados irmãos em Cristo Jesus. Eu sou o pastor Agostinho Bispo, casado com a pastora Marli Bispo. E neste dia, estamos, na verdade, inaugurando na sala do YouTuber o programa Papo de Pastor. Você vai gostar desse programa. Vai falar sobre a Bíblia, o nosso livro de regra, fé e prática. E neste dia está aqui o nosso convidado, o Bispo Antônio. Ele vai falar acerca da sua carreira, da sua vida cristã. Bispo Antônio, prazer estar conosco. Amém. É um prazer muito grande estar aqui. Agradeço pelo convite para estar aqui nesse momento. Meu nome, eu sou o Bispo Antônio Santos Vieira, casado com a pastora Maria Beatriz Costa Andrade Vieira. Presidimos a Igreja Templo Batista do Evangelho Pleno. Estamos ali desenvolvendo esse ministério. Temos a visão de alcançarmos, na verdade, as almas para Cristo. E aqui estou justamente também fazendo parte neste programa Papo de Pastor, onde eu tive o honroso convite de poder estar aqui. Hoje no programa Papo de Pastor, estamos falando, na verdade, do tema O Verdadeiro Evangelho. Eu queria fazer menção do texto no livro de Marcos, o capítulo 16, o verso 15, onde Jesus disse aos seus discípulos, ele disse: Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Esta é a mensagem que Cristo deixou para os discípulos. A multiplicação da mensagem do evangelho. Esse evangelho é as boas novas de salvação. Agora eu quero perguntar ao bispo Antônio Vieira, bispo, qual era a mensagem central desta mensagem de Cristo aos seus discípulos? Pastor Agostinho, a mensagem central ordenada por Cristo que fosse pregada pelos discípulos seria justamente anunciar o caminho da salvação, anunciar ao mundo inteiro justamente a mensagem da salvação para todos aqueles que viessem a crer nele. Ele pagou o preço na cruz, ressuscitou ao terceiro dia e justamente anunciou, ordenou aos discípulos que pregassem este evangelho. Evangelho esse que primeiro ele pregou e tornou-se espelho para todos aqueles que viessem também a dar continuidade à pregação desta mensagem. Muito bem. Então temos aí a mensagem central do Evangelho de Cristo, que é, na verdade, o resgate da alma do ser humano, através da obra missionária dos discípulos. Mas agora, Bispo Antônio, eu queria perguntar ao senhor, após a ascensão de Cristo, depois que ele foi assunto aos céus, ele morreu e ressuscitou, a igreja primitiva, ela ficou, na verdade, agora com a grande responsabilidade de levar este evangelho. E esse evangelho que a igreja primitiva pregou, foi o mesmo que Cristo pregou? Ou foi outro evangelho? Não, a igreja primitiva, ou seja, centrando assim nos discípulos que receberam esta ordenança, dizendo ide por todo mundo, e foram revestidos por ele de autoridade com esta finalidade, seguiu justamente a doutrina que o próprio Cristo ensinou, formando ali o seu colégio apostólico praticamente. E aí a igreja tomou o rumo em dar continuidade à mensagem que justamente ele deu para servir até mesmo de espelho para todos seguirem na mesma dimensão falando. Muito bem. Agora nós vemos também uma preocupação de Paulo acerca deste evangelho. Paulo, que um dia teve a experiência de estar com o próprio Deus, ali no caminho de Damasco, ele agora chega no livro de Gálatas e traz agora uma advertência, Quando ele chega lá no livro de Gálatas, capítulo 1, o verso... Eu queria que vocês me acompanhassem. Gálatas, capítulo 1. A partir do verso 6.
Ele diz assim: maravilho-me de que, tão depressa, passeis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que vos tenho anunciado, seja anátema. Por que é que Paulo estava agora trazendo advertência sobre este outro evangelho? Bispo Antônio, me explique aí. Existia realmente um outro evangelho? Estava sendo pregado um outro evangelho ali, na Galácia? Na verdade, pastor Agostinho, a igreja na Galácia foi fundada segundo a mensagem do verdadeiro evangelho. Sim. Mas depois houve um acesso de alguns que queriam trazer coisas da lei, por exemplo, o propósito do pacto da circuncisão, como fins de salvação. Só que a lei não tinha poder nenhum para salvar, apenas ela apontava o pecado. Mas o Evangelho de Cristo veio com poder para salvar a humanidade. Então, Paulo repreende, na verdade, as atitudes ali na igreja da Galácia, de alguém que queria implantar um novo evangelho, um evangelho associado a princípios da lei, dizendo ter efeito para a salvação. Muito bem. Agora, uma pergunta, Bispo Antônio. Este evangelho, esse outro evangelho que Paulo estava falando, existe também nos nossos dias? Me parece que está sendo, na verdade, dissimulado um outro evangelho entre nós, os evangélicos. Bispo Antônio, nós temos visto que hoje estamos vendo também um outro evangelho sendo pregado no meio evangélico. Temos visto que hoje as pessoas estão ouvindo o evangelho, só que este evangelho, na verdade, não está transformando as pessoas. Porque o evangelho é o poder transformador de Deus na vida das pessoas. E por que, na verdade, está sendo pregado? Hoje a gente tem visto também que há um número crescente dos evangélicos. Estamos multiplicando os evangélicos. Só que, pergunto eu, que tipo de evangelho está sendo pregado nos nossos dias? É o mesmo que a igreja primitiva pregou? É o mesmo que Cristo pregou? Ou existe realmente um outro evangelho? Infelizmente, pastor Agostinho, tem existido um outro evangelho. E o que requer uma precaução das lideranças evangélicas acerca deste outro evangelho. Porque o âmago da mensagem é a salvação, é o resgate das almas que estão, na verdade, caminhando para um abismo de sofrimento. E o Evangelho é o poder para resgatar estas almas e proporcionar-lhes um novo caminho, uma nova vida, uma nova história. E hoje se prega muito o Evangelho voltado para as riquezas, prosperidades, poderios, famas e coisas desta ordem. Religião é o homem em busca de Deus. Mas o homem não tem entendimento, porque o Deus desse século cegou o entendimento dos homens para que não veja o resplandecer da glória do Evangelho de Cristo. Então os homens não têm entendimento para buscar o Deus eterno da salvação, porque não tem o Espírito de Deus na sua vida. Então qualquer religião que aparentemente é bonita, simpática aos seus olhos, ele se integra a elas. Só é que aí está o grande perigo, conduzindo multidões sobre multidões, porque é muito atraente eu falar do meu carro zero, da minha empresa, do meu dinheiro, da minha fama, do meu poderio, e está esquecido até da salvação. E o verdadeiro Evangelho de Cristo, a mensagem central é salvação. Se em algum lugar pregue outro Evangelho, que na verdade subestime a salvação e direcione a mensagem para outros rumos falando, seja anátema. Na verdade, não admitamos. E vamos combater justamente esses tipos de mensagem que fogem
da realidade do Evangelho original de Cristo. Muito bem. Temos realmente visto um evangelho diluído, fake. Agora a moda é fake, falso. Está sendo, na verdade, disseminado no meio do povo de Deus. Esse evangelho, na verdade, que traz a satisfação pessoal, aonde as pessoas buscam aquilo que desejam, a sua alma, satisfação, dinheiro, fama, poder. Certamente é este tipo de evangelho que Paulo, aleluia, estava trazendo para nós nos dias disso. Olha, haverá esse falso evangelho, onde vai deixar de lado o evangelho que traz salvação e transformação da vida do homem. Muito bem, Bispo Antônio, sobre a questão desse falso evangelho nos dias de hoje. Mas também eu quero aproveitar o ensejo e falar acerca de como por que esse evangelho, ele cresceu muito aqui no Brasil? Por que chegou aqui e encontrou um lugar propício para esse falso evangelho se multiplicar? A gente vê que as igrejas que pregam o verdadeiro evangelho, elas sofrem, porque as igrejas que pregam o falso evangelho estão carregando uma multidão, enquanto que as igrejas que pregam o verdadeiro evangelho, que confronta o homem com a sua realidade e com, na verdade, a vontade de Deus, as igrejas muitas vezes estão, às vezes, vazias. Mas as igrejas que pregam a prosperidade tão almejada pelo homem, elas estão cheias. Me fale aí, Bispo Antônio, por que no Brasil esse falso evangelho tem crescido tanto? Pastor Agostinho, no contexto nacional, ou seja, no nosso país, a mensagem tem ido direcionada às necessidades humanas terrenas. A maior necessidade que, na verdade, o homem tem é de uma mudança de vida, é de uma transformação, é de receber uma nova vida. E, infelizmente, esta mensagem, nem todas as igrejas têm interesse de pregar. Então, quando se trata de uma mensagem que oferece, que propõe riquezas, dinheiro, posição, fama, isso ou aquilo que, na verdade, satisfaz ao ego humano dentro dos princípios terrenos, então é esta a mensagem que o povo recebe e é esta a mensagem que o povo gosta. Só é que esse mesmo povo precisa ser confrontado com a mensagem da salvação, que é a principal necessidade dela. A Bíblia diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando se busca o reino de Deus, o reino de Deus tem todos os aparatos, tem tudo o que o ser humano precisa para atender da melhor maneira possível. Mas quando não se busca o reino de Deus, está se buscando, vamos dizer, o ouro, a prata, aquilo que levanta a condição, socialmente falando, num contexto terreno, aí é isso que o povo gosta. Mas precisamos, na verdade, advertir o povo, orar ao onipotente Deus, que abra o entendimento das multidões, abrindo os ouvidos espirituais, abrindo, na verdade, os olhos espirituais, para que eles enxerguem. O que mais eles precisam é de salvação. Então, Bispo Antônio, eu percebo, então, que um dos maiores perigos estão, na verdade, na liderança, é isso? Porque se é que eles pregam esse falso evangelho, as pessoas, na verdade, que ouvem, e a gente sabe que o líder da igreja, o pastor da igreja, ele é um formador de opinião. Então, se ele prega um falso evangelho, porque as pessoas estão querendo, na verdade, essa satisfação, uma resposta para o ego da sua alma, então a gente vê que o perigo começa onde? Na liderança, sim ou não? Eu diria com certeza sim, pastor. Porque a liderança, ela tem que ter a visão do alto para conduzir as pessoas do baixo para o alto. Sim.
Na verdade, se a liderança busca desenvolver a visão do alto, ela está no caminho certo. Mas se ela busca desenvolver, na verdade, uma visão voltada tão somente para os interesses pessoais, para os prazeres, na verdade, humanos, independente da realidade da salvação, então isso é um perigo, é uma grande ameaça para a humanidade. Portanto, toda liderança precisa acordar para avaliar sua vida e ver se está, na verdade, desenvolvendo um trabalho com a visão vinda de Deus, ou se é vinda do próprio ego, vinda, na verdade, do próprio conceito humano. Isto requer, na verdade, uma avaliação. Não pode haver cegos guiando cegos, mas sim ambos precisam ter os olhos abertos, os olhos espirituais, os sentidos abertos para enxergar a grande realidade da mensagem de Cristo, que é o poder de Deus para a salvação dos que creem. Agora também, o senhor bem falou que um cego não pode guiar outro cego. Então, se o pastor não tem a visão correta do evangelho, ele é cego para a visão do verdadeiro evangelho, as pessoas que estão ouvindo também são cegas. Por que cegas? Porque não conseguem ver nas escrituras que aquilo que está sendo pregado está errado. Que aquilo que o pastor está pregando, na verdade, não traz salvação, mas uma satisfação da alma dela. Então eu acho também que aqueles que ouvem, estão dentro das igrejas e ouvem esse falso evangelho, também, na verdade, estão comprometendo o evangelho de Cristo Jesus. Porque certamente se tivesse ouvindo, aleluia, a mensagem do evangelho e percebesse que não estava de acordo com as escrituras sagradas, essas pessoas deveriam rejeitar esta mensagem, sair dessas igrejas. Acabaria certamente com um falso evangelho pregado por muitos líderes. Sim ou não? Eu diria com certeza sim, pastor Agostinho, e inclusive eu diria que, como está escrito, errais não conhecendo as escrituras nem o poder de Deus. Então, o conhecer das escrituras é justamente indispensável para quem quer seguir o caminho certo. E é justamente através desse conhecimento que eles podem, todos poderão, na verdade, combater a mentira com a própria verdade. A Bíblia diz que nada pode contra a verdade, senão pela verdade. Então, o nosso propósito é levar essas pessoas a enxergarem, na verdade, a importância de ler a Bíblia, a importância de ter um interesse pessoal pela palavra, a importância de fazer aquilo que até mesmo o profeta Oséias disse. Ele falou: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Então, ao ler as Escrituras, nós vamos conhecendo e prosseguindo a conhecer a Deus, a ouvir a palavra, a presenciar os cultos, na verdade, cultos verdadeiros da verdadeira mensagem, se cresce no Evangelho de Cristo. E a gente, estamos por aqui e daqui a pouco tem muito mais.